Agora sim, voltamos em definitivo, são 5 horas e 1 minuto. Neste momento, nós iniciamos a programação de mais uma live do IFC TV. Vamos ver os nossos convidados, se já estão a postos. No programa de hoje, eu recebo como mediador, que vai nos acompanhar durante toda essa conversa, o ex-ministro da Pesca, consultor e professor da FGV, Altemir Gregolin. E eu tenho a honra de receber Nicolas Landau, ele que é CEO da Tilabras e que vai conversar hoje com a gente a respeito... Boa tarde, Gregolin. Está conectando. Vamos lá. Daqui a pouquinho, então, o Gregolin já está... Nicolas, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo, sem problema. Bem-vindo, boa tarde, bem-vindo. Vamos ver, o Gregolin está nos ouvindo? Sim, perfeito. O teu áudio está um pouquinho baixo. O meu? Aham. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Gregolin, como você está? Agora está forte. De hoje, eu recebo os nossos convidados, o Gregolin, que vai ser o nosso mediador, uma honra ter um ex-ministro, presidente do IFC, para fazer essa mediação dessa conversa, e o Nicolas Landau, CEO da Tilabras, que vai conversar com a gente, tem uma visão otimista, o que é muito bom, sobre o mercado, desafios para a tilápia brasileira no mercado internacional. Nicolas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por poder participar de uma live como essa, com o ex-ministro Gregolin. É uma Nicolas, honra. Agora sim, Gregolin, tudo bem aí? Tudo bom, Panti? Prazer falar contigo, não é? A nossa querida Panti, que é diretora do IFC, né, executiva. Cumprimentar o Nicolas, da Tilabras, CEO, grande amigo, parceiro. Dizer que é um prazer enorme, Nicolas, ter você nessa live. Você que é uma pessoa que tem uma história longa no setor de pescados, né? Conhece esse setor como poucos, a nível nacional e a nível internacional também, né? Para quem não conhece o Nicolas, ele, além de CEO da Tilabras, né, é do Grupo Axial, que fundou, criou, expandiu a Mariterra, né, até recentemente, e aí por uma opção estratégica, criaram a Tilabras. Então, é alguém com profundo conhecimento do setor e uma visão muito crítica e interessante em relação à questão das perspectivas da tilápia brasileira no mercado internacional. Então, é um prazer enorme estar contigo hoje conversando sobre esses temas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu inicio fazendo para você a pergunta que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Dos desafios, das oportunidades da tilápia no mercado, tilápia brasileira no mercado internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre o momento hoje. Eu não vou nem falar momento pandemia, estou falando assim, momento de mercado mundial e as oportunidades para a tilápia brasileira. Então, a minha perspectiva sobre o mercado da tilápia hoje, mesmo com pandemia ou sem, eu acho que a gente tem que olhar ela dessa maneira. O Brasil tem realmente tudo que ele precisa para poder ser um grande player mundial. Eu não vejo por que o Brasil não pode pegar a posição da China, que hoje em dia representa 90% do mercado de tilápia congelada. Eles são extremamente competitivos, mas eles não são... mas a gente pode ser mais competitivo do que eles. Não tem o porquê não ser mais competitivo do que eles. Hoje em dia, eu fui até verificar hoje, uma tilápia de 500 a 600 gramas é comercializada na China para o frigorífico a um valor mais ou menos de $1,18, $1,20. E o Brasil chega nesse preço atualmente, não é, com o câmbio que temos. Claro que é um câmbio favorável, não é, por um momento que indeterminado, não sabem quanto tempo vai ficar lá. Mas eu olho e eu falo assim, o câmbio hoje é favorável, mas não é por isso que temos que ser competitivos. Nós somos os maiores produtores, segundo maior exportador de grão do mundo, segundo maior produtor de grão do mundo. E isso, inevitavelmente, significa que o custo da ração no Brasil é mais competitivo do que um país como a China, né? A gente pode pegar qualquer país que eu já conheci fora do Brasil, ninguém chega a um preço de ração por tonelada perto do preço do Brasil. E falando isso,
sendo que 75% do custo do peixe é ração, é inevitável que o Brasil seja capaz de ter uma posição mundial importante. Então, eu vejo de bons olhos, eu acho que mesmo com essa turbulência que estamos passando, eu acho que tudo passa na vida. Hoje estamos vendo, por exemplo, que o Israel supostamente encontrou alguma coisa que possa ajudar, mas passará de qualquer maneira. Mas eu mais do que nunca vejo que o Brasil tem um potencial no mercado mundial. Devido às brigas que tiveram entre a China e os Estados Unidos, eu também estamos sentindo que o mercado americano está começando a olhar uma maneira alternativa, uma originação alternativa do que depender só do mercado chinês. E agora, com esse Covid-19, até pode funcionar essa direção. Eu acho que a gente pode muito bem explicar ao mercado americano que eles não têm que recorrer ao risco 100% China, que eles podem também fazer uma diversificação de risco através de potencialmente procurar peixe no Brasil. E esse peixe é um peixe com qualidade excelente, não é? Ele não vai ter esse problema de suspeita de quais são as qualidades da água na quais esse peixe foi produzido. Sabemos muito bem que o Brasil tem abundância de água, abundância de grão, e é isso que o peixe precisa. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil, não somente no peixe, mas em todo o agronegócio, o Brasil tem que brilhar e a oportunidade dele mostrar que estamos aqui para isso. Nicolas, muito bom ouvir você falando sobre isso, né, sobre essa perspectiva boa. O Brasil passa a ser, né, essa expectativa para essa safra, teve uma pequena frustração na soja, mas a expectativa é do Brasil tomar conta, né, como o maior exportador mundial de soja. É o quarto maior exportador de suína, é o primeiro exportador mundial de aves e o primeiro de bovinos. Então, em proteínas, é muito melhor exportar proteína pronta do que exportar grão para transformar em proteína em outro lugar. Antes de passar a palavra para o Gregolin, eu só vou dar um oi para a nossa audiência. Atenção, pessoal. Luciano Oliveira, boa tarde. Valério Angelosi, Francisco Medeiros, boa tarde, Francisco. Que honra ter o presidente do PSBR na nossa audiência. O Silvio Romero Coelho, o Newton Ishikawa, desejando uma boa tarde. Professor Benjamin Teixeira, parabéns, pessoal. A live será um show, expectativa grande, Nicolas. O Dirceu Basso, dizendo boa tarde. Luciano Oliveira, Carlos Leite, Marcelo Farias, e é Cernad desejando boa tarde para a gente também. E aí tem mais um pessoal aqui que depois a gente vai citando. Preparem as perguntas, né? E pode nos enviando aqui no chat mesmo pelo YouTube, que a gente vai respondendo, né? Vai passando para frente. Gregolin, passo para ti, né? Por favor, faz um comentário em relação a esse ponto de vista, né, do Nicolas, em relação a oportunidades do Brasil nesse momento de onde a geopolítica, né, em meio à pandemia também tem um reforço. Apesar de que essa crise geopolítica em China, Estados Unidos e China já vinha, né, desde o início final do ano passado. Sim, sim. Cumprimentar os que estão nos assistindo aí, né? O Francisco Medeiros, né, que está na linha de frente aí da PSBR, né, e todos os que você nominou e que estão entrando na live, né? Eu sempre gostei muito do ponto de vista do Nicolas a respeito das perspectivas da tilápia brasileira no mercado internacional, né? É efetivamente na piscicultura a cadeia mais consolidada, né? E a gente vê isso, presencia isso a partir dos investimentos que nos últimos anos, né, isso vem ocorrendo nos principais elos, seja na produção primária, lá com as grandes cooperativas entrando, as grandes empresas, citando aí a Tilabras, Genesis, Grupo Amaral, etc. Ou seja, os investimentos também em genética, como a Aquagen, né, a Genomar, agora adquirindo mais duas empresas, né, brasileiras de produção de alivinos, de melhoramento genético. Então, esse movimento do capital é uma demonstração que, efetivamente, a cadeia de tilápia, né, está consolidada, vem fortemente se consolidando. E vem buscando o mercado internacional, né? O ano passado nós tivemos um crescimento bastante significativo, né? Aí 26% nas exportações brasileiras de tilápia, foram mais de 6 mil toneladas de peixes exportados no ano passado, cultivados, né? Então isso é uma demonstração de que o Brasil amplia a presença no mercado internacional. Então nós temos duas questões aí. Primeiro, a tilápia brasileira efetivamente tem um diferencial de qualidade em relação às outras tilápias, que é um aspecto que, por exemplo, os americanos apontam, né? Essa é uma questão até para o Nicolas, né?
analisar, existe de fato um diferencial em termos de qualidade da tilápia brasileira? Nós poderíamos trabalhar na tese de criar uma marca Consuma Tilápia Brasileira? E segundo, efetivamente, nós hoje estamos preparados para competir com a China, porque nos Estados Unidos a tilápia fresca vai bem, a gente concorre bem. Já a tilápia congelada, nós temos um pouco mais ainda de dificuldades de competir com a tilápia chinesa no mercado americano, né? Então, esses dois aspectos, se o Nicolas pudesse dar uma abordada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que até é legal da maneira que você botou essa pergunta, porque uma vai com a outra, inevitavelmente. Porque eu acho que quando a gente fala sobre China e a gente fala sobre preço, eu acho que é interessante compreender um pouco como é que a tilápia entrou, não é, no mercado americano. Ela entrou porque foi uma proteína de peixe, não é? De carne branca, com sabor suave, que o americano se apaixonou, gostou bastante dessa proteína e acabou comprando esse peixe, mas no começo, na década de 70, 80, quando isso aqui começou, eles não estavam muito preocupados com a originação, de onde vinha, eles queriam essa proteína desse jeito, eles queriam isso. E, aos poucos, o comprador, os clientes começaram a compreender que é importante saber a origem desse produto, de onde ele veio. Eu, nas últimas feiras que eu participei, muitos chefes de food service reclamavam bastante sobre a tilápia chinesa, não no aspecto de origem também, mas no aspecto que, por exemplo, eles tinham dificuldade de botar esse peixe para fritar, porque saíam bastante água, eles botavam trifosfato no peixe para poder ganhar peso, para poder chegar cada vez mais competitivo. Então, são duas vertentes, eu acho que hoje em dia a gente tem que olhar e tentar se diferenciar. Porque eu acho que, por que a gente tem que brigar em preço com eles, quando a gente pode muito bem, como você bem pôs agora, a gente deveria também tentar vender um pouco o que é o Brasil, o que é a tilápia brasileira, de onde ela vem. Eu acho que o Brasil, algumas vezes, ele não vende o suficiente a história dele. Eu acho que, por exemplo, nós temos 80% da nossa energia no nosso país que é de energia renovável, que eu acho que são bandeiras que nós poderíamos levar quando a gente vende um peixe, quando a gente vende qualquer coisa fora, não somente peixe. 62% do território brasileiro são reservas legais. São reservas que pouquíssimos países, aliás, o segundo país que tem mais reserva no mundo, depois do Brasil, seria a União Europeia ou a Rússia, eu acho, com 21% do território dele com reserva. Então, eu acho que o Brasil tem que aprender um pouco a vender essa história, e aí o comprador, ele está disposto a pagar um pouco mais, eu acho que ele está disposto. Então, a gente tem tudo para poder ser mais competitivo que a China, eu acho, em preço, mas não é porque a gente pode ser mais competitivo que a gente tem que vender mais barato que a China. Eu acho que a gente tem que vender esse premium, essa garantia de água, essa garantia de origem, essa rastreabilidade do grão até o produto final, até o filé. A gente pode, se for necessário, a gente pode ir muito mais longe que qualquer pessoa. A gente pode falar e vender uma história que eu acho que é interessante, que eu falo algumas vezes para meus clientes, que é o sequestro de carbono, o carbon footprint, que seria a pegada de carbono no produto brasileiro. A pegada de carbono no produto brasileiro ela é pequena, porque o grão ele vem de 200 quilômetros. Eu não posso me permitir de pegar grão muito longe, porque quanto mais longe eu pego, mais caro ele é. Então, os meus insumos têm uma pegada de carbono baixa. E eu só exporto o produto finalizado, o produto que é o filé, que realmente deveria ser isso. Então, eu acho que tem essa pegada também, uma pegada que eu já falei com o Francisco, que está aqui, ele até está conversando, eu comecei a levantar esses dados, porque tem uma pegada de carbono e tem também o impacto ambiental que ele teria, por exemplo, a comissão alimentar da tilápia, ela é muito competitiva, não é? 1,6, 1,8 é o que a gente vê hoje em dia, eu não tenho dúvida que a gente pode descer para 1,4, 1,2 com o decorrer do tempo. Mas também tem a proteína de peixe, ela tem um impacto muito baixo no uso de água, que são temas que também vão entrar aos poucos no vocabulário dos clientes. Então, nós temos que... O Brasil tem essa deficiência, eu acho, de não contar a história completa, de contar o que é o Brasil. O Brasil é muito mais do que a gente fala. E a segunda pergunta era mercado chinês. A segunda pergunta uma resposta um pouco à conjuntura das duas perguntas que você fez aqui.
mas eu acho que é exatamente isso. O Brasil tem que saber se vender. Nós podemos vender um represo China, mas eu acho que não é interessante. A gente tem que saber se diferenciar e vender um produto diferenciado, e ele é diferenciado, né? A China não vai conseguir acompanhar o Brasil com todos. Quanto mais a gente botar barreira não de complexidade, mas quanto mais a gente vender o nosso lado positivo, mais difícil vai ser para eles vender o produto deles. E cada vez mais o mercado vai querer um produto que vem de uma região que esteja um impacto socioambiental importante, né? Essa crise do Covid-19, estamos vendo vários vídeos, né, sobre em Veneza, os golfinhos voltaram, as pessoas estão começando a entrar na cabeça que realmente o humano tem um impacto ambiental. Então a gente tem que saber surfar um pouco essa onda, falar, olha, o Brasil é muito mais do que só isso. O Brasil é também garantia de origem, também rastreabilidade, também tudo isso. Ou seja, não vamos montar uma estratégia de competir só por preço. Vamos construir uma marca, né? Marca, qualidade, certificação, rastreabilidade, né? Posicionar a marca tilápia do Brasil num patamar superior, que a gente venda valor e não só a mercadoria, o produto, né? Como foi feito com o Brazilian Beef, como foi feito com o Brazilian Chicken, que foram para as feiras internacionais levando o selo e levando sustentabilidade. E sustentabilidade entre os trend topics do mercado de proteína animal para 2020, o número 1 é a sustentabilidade. Então, o apelo de consumo em todo o mundo, e ele é um trend topic interessante porque ele aparece em todas as cadeias produtivas. Então, sustentabilidade, Nicolas, não tem dúvida nenhuma de que realmente é o apelo de mercado internacional. Eu vou dar mais um oi aqui para o pessoal. Luiz Airosa, boa tarde. Ingrid Ribeiro, Rodrigo Alencar. E aí temos as perguntas. Marcelo Costa pergunta, Eduardo Westenfelder também, ótima transmissão. O Marcelo pergunta assim, qual o custo médio nos Estados Unidos de um filé fresco CIF? E depois ele continua perguntando, mercado mexicano para tilápia seria atrativo para o Brasil? E continua ainda, o mercado africano poderia ser uma alternativa? Ele disse, estive na África, notadamente em Angola e África do Sul, vi muito consumo de tilápia congelada vindo da China. Nicolas, está valendo? África, são esses os mercados? É para lá que a gente pode mandar? Eu acho que totalmente. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem com nossos amigos africanos é criar uma comercialização que seja... Bom, primeira coisa que é interessante no mercado africano é que é um peixe menor. Eles gostam do peixe de 500 gramas, eles gostam do peixe... eles chamam de gutted scale, não é? Sem escamas e sem vísceras. Eles gostam do peixe pequeno porque ele tem que ser um peixe que cabe no prato. E eles querem ver o peixe, porque eles querem estar com garantia que esse peixe que é realmente tilápia, porque já imagino que mais do que uma vez vendendo um gato por para eles, mas ou não sei, pode ser que seja costume, não é? Mas eu acho que totalmente é um excelente mercado. Agora tem que encontrar parceiros de qualidade, tem que ter eu acompanho bastante pessoas que tiveram dificuldade de vender para a África, acabaram mandando containers e não receber. Então, eu acho que isso mas eu estou com certeza absoluta que temos na África um grande parceiro para poder vender tilápia. México, interessante essa pergunta, porque eu já tive demanda do México para comprar tilápia brasileira. No México, é interessante porque o México, aliás, é um dos países que eles valorizam muito a produção nacional. Então, eles têm orgulho de falar que a tilápia é mexicana, mas eles compram muito tilápia chinesa hoje em dia. Tem uma grande marca mexicana que chama Blanco del Nilo, que, aliás, eles souberem criar uma marca ao redor de uma tilápia chinesa e eles conseguem comercializar esse peixe a um preço diferenciado. Mas eu vejo que eles também estão procurando então originar tilápia de um lugar diferente. E o Brasil se presta a isso. Aliás, na feira de Boston, uns 2 anos atrás, a gente está discutindo a possibilidade de fazer tilápia das Américas, não é? Juntar todas as tilápias das Américas, porque a gente sabe que a gente trabalha mais ou menos na mesma qualidade. Mercado americano de tilápia, filé, eu acho que $2,85 a libra, que seria mais ou menos uns $5 o quilo para os produtos premium. Então, outra coisa que a gente tem que saber e fazer,
para competir com o mercado chinês, a gente não pode ficar na categoria 2 a 5 oz, que é 2 a 3 e 5 a 7 onças, que aí a gente vai bater na linha de frente com os produtos chineses. Eu acho que inicialmente a gente tem que trabalhar nas categorias maiores, com peixe de 900 gramas para cima, filé de peixe de 900 gramas para cima, ganhar o consumidor e o cliente falando, olha, tilápia brasileira é boa, e depois a gente vai ser mais competitivo para essas tilápias menores. Então, a grande dificuldade que a gente tem que... Não é dificuldade, a gente tem que ver, primeiro, pegar o mercado e segmentar ele. Começar com as tilápias que têm um valor mais alto e depois descendo. A tilápia brasileira tem uma vantagem. Nós conseguimos chegar numa tilápia maior, por menos com mais facilidade do que eu vi, por exemplo, na América Central e no México. Então, isso significa que a gente consegue atualmente atender esse mercado de 5 ounces para cima. E esse mercado é um mercado muito interessante, porque você tem cortes, não é? Como hoje em dia o mercado brasileiro não é mais só filé de tilápia. Você tem o loin, que é a parte de cima do filé, você tem o belly, a portion, que é a parte de baixo. Você tem vários cortes que você pode fazer, você tem vários cortes na tilápia. Então, eu acho que o mercado africano é um mercado potencial excelente, mexicano também. E até, por exemplo, eu estava vendo Israel. Israel é um grande mercado hoje em dia também, que a gente pode também entrar. E a União Europeia está começando a olhar o mercado brasileiro também. Começaram a olhar a tilápia, que é uma coisa que eles não olhavam antes. Sim, e a China, porque há poucos dias nós tivemos aí 11 plantas frigoríficas habilitadas para exportar para a China, né? Inclusive a Coca-Cola exporta escamas, exporta pele e tal. E a China é o maior produtor mundial, é o maior importador mundial e é o maior exportador mundial de pescado, né? Então é um mercado robusto. Eu acredito, assim, pensando, que espaço a tilápia brasileira poderia ocupar no mercado chinês. Me parece que é a mesma linha aquela da tilápia de qualidade, pegar a classe média alta, que hoje está gastando, está consumindo um pescado de melhor qualidade na China, de maior valor, etc. Me parece que que deve ser o viés na minha avaliação. O mercado chinês é uma coisa que me fascina, não é? Porque qualquer coisa no mercado como esse aqui é enorme, não é? Qualquer direção que eles tomarem, se eles comprarem algum volume brasileiro, é o mundo, né? Você tem 1,3 bilhões de pessoas para alimentar, é importante. Eu não tenho certeza que o mercado chinês é consumidor de tilápia, para falar a verdade. Eu acho que potencialmente o interesse dele seria de fazer a mesma coisa e pode ser isso. Eu tenho como o mercado de salmão, não é? Os chineses compram o salmão inteiro, processam, porque eles são muito competitivos no frigorífico e eles comercializam o filé. Pode ser que o interesse deles seja por aí. Eu não consegui ter uma leitura muito clara sobre a decisão da China de comprar tilápia brasileira. Mas pode ser que exatamente isso também. Pode ser que eles estão procurando outra proteína e eles sabem que a tilápia brasileira é de qualidade e eles sabem que eles não confiam na tilápia dele, que é uma coisa impressionante, né? E eles gostariam de encontrar uma tilápia de qualidade e já compram todas as outras proteínas do Brasil e com muita satisfação, né? A nosso produto atende bem. Então, a China, para mim, ainda é um grande incógnito, não é? Um grande incógnito. Eu nunca sei muito bem que a China está... Qual é o plano atrás, né? Eu vejo também muitas pessoas na indústria preocupadas, pensando que, potencialmente, isso aqui é o primeiro pé da China no Brasil para poder tentar, depois, autorizar a comercialização de tilápia no mercado brasileiro. Eu não sei se é isso. Então, eu não consegui ter uma leitura clara sobre essa decisão. Mas, de qualquer maneira, do jeito que está hoje em dia, é bom. Porque quer dizer que eles têm interesse de fazer alguma coisa e já é melhor do que antes, né? Então acho que eu fico curioso de saber o que a China está planejando. Em relação a outras proteínas, a outros mercados, por exemplo, no caso da suinocultura, a China é o maior produtor mundial de carne suína, também é o maior consumidor mundial de carne suína e é hoje o maior importador brasileiro de carne suína. Então talvez tenha um viés de mercado entre o consumo lá, eles consomem a carne fresca produzida na China, e para todos os demais produtos eles importam carne de outros países nesse momento do Brasil.
Então, né, quando um país é muito grande, há um volume muito grande de consumo, pode ter uma diversificação. Eu vou chamar mais um pouquinho aqui, pessoal. Maria Machado do Som, boa tarde. A piscicultura da fazenda Dona Branca de Cassimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, está participando e parabenizando pela live. A Patrícia Pereira, o Guilherme Igashiyama, o Alexandre Vasco fala excelentes pontos colocados sobre a nossa competitividade e diferenciação, Nicolas. Te dou os parabéns. Bernardo Lara dando os parabéns, participando. A Cláudia Kerber. A Ju Kubitsa falou assim, boa tarde, Nicolas, e Gregolin e demais colegas. Ótimos pontos. A tilápia brasileira é um excelente caminho. Tem uma outra pergunta aqui. O Marcelo Costa se identificou, disse que é engenheiro de pesca no Pernambuco. E o Luiz Airosa pergunta assim, sem ser o filé, outros cortes não poderiam ser comercializados no Brasil e ter preços mais acessíveis? Eu acho que foi disso que você falou agora há pouco, né, Nicolas? Do diferenciação de cortes ou empresas vendendo lombo. Você não está me ouvindo? Eu acho que o microfone agora sim. Vê se você me ouve. Mutou, o teu microfone está fechado. Não, tá. Agora sim. Você ouviu a pergunta? Agora sim. O Luiz pergunta assim, sem ser o filé, outros cortes poderiam ser comercializados no Brasil com preços mais acessíveis? Sim, aí exatamente isso. Eu acho que nos últimos 2 anos, e ali foi Ricardo Medeiros, desculpa, Ricardo, usar tanto seu nome, mas eu acho que o Ricardo foi um dos primeiros que me demonstrou que na região de Três Marias, eles estavam começando a aumentar o... Alô? Tá legal, tô te ouvindo. Tá tranquilo. Então, eles estavam começando ao mercado... A tilápia não vai ser competitiva se a gente só vender filé. Isso, para mim, é uma certeza absoluta. A gente tem que saber vender cortes diferentes, não é? Esse ano foi o primeiro ano que a tilápia começou a chegar a um preço competitivo até contra o frango. Então, foi a aposta de tilápia que entrou, né? Eu acho que na tilápia tem escama, na tilápia tem pele, na tilápia tem filé, na tilápia no filé tem vários cortes diferentes, porque você pode fazer, na tilápia grande, você pode fazer esse filé que chama loin, que é um mercado específico americano, complicado de entrar, mas com preços muito interessantes. A gente chegou até a ver $11 o quilo desse produto no mercado americano, vendido, não na ponta, mas $11 para ser distribuído, então são preços interessantes. Tem o portion, que é aquela barriga que sobrou. Você tem dentro da barriga do peixe tem uma se chama borboleta, eu acho, eles chamam butterfly, que você pode cortar ela em 2 ou não, que tem uma grande demanda para o mercado taiwanês e no sudeste da Ásia. O que mais tem na tilápia? Você tem carne CMS, né, carne mecanicamente retirada para fazer fish balls, né, bolas de carne, que pode ser vendido para merenda escolar ou pode ser vendido para também o sudeste da Ásia, onde se come muito bola de peixe. Então, isso eu acho que a tilápia a gente não pode continuar pensando que a tilápia é filé e acabou. E depois também tem postas, não é? Que a gente acabou de falar agora, peixe inteiro, simplesmente viscerado, que são coisas mais simples. E depois eu acho que vale a pena começar a pensar em linhas de valor agregado, como empanado, tem os pan-fried, que são produtos como o frango, que já vem com... ele já vem para descongelar e já é só as espécies. Você descongela, bota... Não, ele é tipo, vem com um sabor limão e pimenta. Você bota ele, não descongela o peixe e bota ele aqui. Então, eu acho que temos que trabalhar muito também em não vender só filé de tilápia, porque senão a gente corre o risco. Até cabeça de tilápia pode ser vendida. A cabeça em si tem um mercado na Ásia que é comprador. E a escama, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que no Brasil a gente acaba exportando isso, e eu não sei por que até agora não vi, eu sei que algumas faculdades estão procurando transformar as escamas no Brasil. Então, em vez de vender escama e pele aos preços baixos que a gente vende hoje em dia, a gente poderia transformar essa escama e pele em colágeno e vender colágeno. Porque a pele está sendo vendida a R$1,50, R$2 o quilo, mas o quilo de colágeno vale $20 o quilo. Então, por que a gente não consegue transformar esse produto em valor agregado? É vendido como subproduto e poderia estar entrando no mercado processado, né? Os chineses estão muito felizes, porque estão comprando isso aqui por preços
muito, muito competitivo. Nem a América Central vende esse subproduto a um preço tão baixo quanto a gente. Porque o Brasil está descobrindo, eu acho, exatamente, os outros produtos que são a tilápia. A tilápia não é só um filé. A tilápia é muito mais. Sim. Não, exatamente, exatamente. Acho que o Brasil, nós estamos descobrindo as possibilidades, né, que são grandes em torno da tilápia, né? Eu concordo plenamente com essa tese de que não dá para tornar a tilápia competitiva só vendendo filé, né? A gente precisa, né, de outros cortes, né? Inclusive no próximo IFC a gente vai pautar isso aqui. Tem um pré-congresso só sobre indústria, processos, processamentos, produtos, subprodutos, né? Então nós estamos vendendo para a China, escamas, né? Estamos vendendo pele, e nós podemos fazer uma indústria, né? Desenvolver uma indústria, né, para explorar o colágeno, né, e outros produtos, né, que vão para cosméticos e etc. Né? Então, acho que a gente tá começando, né, a inovar nesse sentido e vamos ter muitas oportunidades a partir desse peixe. Viu? Eu também, até por exemplo, embutidos frios de peixe, eu nunca provei, mas eu teria muita curiosidade de conhecer. Eu sempre escutei muitos embutidos, salsicha de tambaqui, de outras espécies, mas eu não vejo por que a tilápia não se prestaria também ao embutido. E a maioria das pessoas que eu conheço me falaram que é um produto excelente, mas isso seria também usar essas carnes hoje em dia que a gente manda hoje para farinheira, e é isso. Um número que eu gosto de falar, eu vejo, que sempre me surpreende muito, é o valor proteico da farinha de peixe em farinheiras. O valor proteico da farinha de peixe no Brasil, ele está ao redor de 60%, se eu não me engano, 62%. A mais alta proteína de farinha de peixe que tem na América Central é 47%. Então, eu sempre me pergunto, mas aonde está toda essa proteína? Aonde está? A América Central está usando o peixe até o fim, não está deixando nada para ir para virar farinha. Versus o Brasil ainda deixa muito peixe na carcaça e acaba virando farinha de peixe, que vira proteína de farinha de peixe, que não é o lugar adequado, o bom, né? 27% do que é a sobra do peixe vira óleo ou farinha. Então, estamos deixando alguma coisa. Estão deixando de ganhar dinheiro. Talvez indústrias em torno das indústrias, né, próximas, afins, né? Nós temos aqui várias pessoas, a Patrícia Pereira, que é bióloga e agente de desenvolvimento socioambiental do projeto Pescarte, está mandando os parabéns. O Ertônio Paz, parabéns pelo trabalho, sou engenheiro de pesca aqui na Parnaíba e acredito no fortalecimento do setor. Tem mais gente otimista nesse... O Eduardo Ono, boa tarde, Eduardo, obrigada pela audiência, parabéns pela live. O Guilherme pergunta assim, sabemos que o tema da live é tilápia, mas, se possível, poderia perguntar ao Nicolas se possui alguma perspectiva para peixe nativo, como tambaqui, pirapitinga, matrinchã, para exportação? É o Guilhermo Higashiyama. A pergunta dele. As espécies nativas brasileiras, a gente chegou... tudo começou pelas espécies nativas brasileiras. Eu comecei em 2002, eu acho, com a espécie nativa, que era o pintado, e depois a gente começou com o tambaqui, e depois fomos para o pirarucu. E eu acho que essas espécies nativas brasileiras, elas têm um enorme potencial. Eu não falo isso aqui eu acho que mesmo que a gente acabou, através da Mariterra, não continuando com a espécie nativa, eu acho que ali era o tambaqui não era da região, então a gente não conseguia ser competitivo. O pintado acabou tendo pintado real na América Central, no Mato Grosso, em Rondônia, que acabava tendo um ciclo muito mais curto. Então a gente meio que sendo pioneiro, a gente acabou escolhendo uma região onde esses peixes não se davam tão bem. Então hoje, se eu fosse voltar a produzir espécie nativa, eu procuraria os lugares onde eles têm uma melhor conversão. Agora tem um trabalho importante para ser feito para poder divulgar esses peixes, e eu acho que através dessas feiras e tudo mais sempre tem muita demanda. O tambaqui, por exemplo, é legal de se lembrar que o tambaqui em 2008 na feira de Boston, com a Mariterra, ganhou o Prix d'Elite. Ele foi o melhor produto, foi costelinha de tambaqui ao molho barbecue com a Mariterra,
ganhou o melhor produto do ano, né? E eu acho, então, que a gente tem que saber trabalhar esses peixes, sabe? Tem que saber introduzir esses peixes para o paladar de pessoas que estão de fora. Não é muito fácil, não é meu forte, eu acho, o marketing não é meu forte, mas mas eu estou com certeza absoluta que a espécie nativa tem mantinchan também. Eu acho que até sendo da família, se eu não é salmão exatamente, teria como fazer uma mantinchan, até quem sabe com uma ração que deixa o peixe mais vermelho ainda, e buscar um diferencial. A dificuldade da mantinchan também são algumas espinhas, como no tambaqui são espinhas em V que teria que tirar. O tambaqui, o americano fica apaixonado com esse produto. Eles gostam muito, até o fato, mesmo que esteja uma espinha grande, eles gostam bastante. E para mim, a minha grande estrela, que sempre amei muito, é o pirarucu. Eu acho que o pirarucu tem muito trabalho para ser feito ao redor desse peixe. Sim, o Peru fez um trabalho com o pirarucu incrível, né? Você come pirarucu, a fama do pirarucu amazônico, o Peru comercializa isso, vende internamente, mas também vende fora como o pirarucu amazônico. Eles estão capitalizando isso, né? Exatamente. Aí são as dificuldades da burocracia brasileira. Os sites, essa dificuldade da toda a documentação para poder exportar esse peixe. Mas, exatamente, hoje em dia, o pirarucu comercializado nos Estados Unidos não se chama pirarucu, se chama paite. Paite, que é o nome peruano ou espanhol do pirarucu. Também fica um pouco mais fácil falar paite do que pirarucu, né? Para americano falar pirarucu foi na verdade, a estratégia deles foi exatamente simplificar, né? Denominando como paite. Essa foi a estratégia deles. Mas fazendo uma observação também, eu sou totalmente favorável a gente desenvolver a cadeia dos nativos, né? Os peixes amazônicos, essa marca amazônica, né? A gente pode construir um diferencial também associado à sustentabilidade, etc., né? E buscar um mercado americano, um mercado europeu, né? Com grandes perspectivas. Claro que nós precisamos do quê? O nosso grande entrave hoje é que a cadeia produtiva, né, dos peixes nativos, ela ainda não está consolidada, verticalizada. Então, para a gente ter competitividade, evidentemente que a gente tem que melhorar a produção primária, como em qualquer uma atividade, mas a gente tem que ter a cadeia, né, estruturada, ter escala, né, ter regularidade de oferta, né, porque senão a gente não consegue alcançar esses mercados, né, abrir, né, e estar presente, né, e crescer, né. Mas eu acredito que a gente chega lá, né. Acho que a Mariterra começou a abrir esse mercado americano, né, vendendo pirarucu. Né? E foi realmente um sucesso. Funcionou bem, mas é um trabalho que você tem que ter um parceiro lá também para poder lhe ajudar a desenvolver essa marca, esse trabalho inteiro ao redor da Amazônia, né? Porque você pode muito bem até vender o aspecto que produzir esse peixe, você acaba protegendo a Amazônia, porque o produtor ele acaba tendo uma produção com uma área muito menor do que, por exemplo, pastagem. Ele poderia, então, não ter que desmatar, não ir tanto para a opção de desmatar. Então, eu acho que sim, mas tem um trabalho muito forte para ser feito no comunidade marketing. Mas e essa banda de peixe, qualquer pessoa que vê essa banda de peixe, esse filé mignon que tem no pirarucu, é uma coisa surpreendente. Eu acho que a gente tem muito para fazer com as espécies nativas. Nós temos várias perguntas aqui, eu vou ter que passar para frente isso aqui. O José Borghetti pergunta assim: o modelo de produção aquícola será modificado? Uma pergunta. Small Smart Fish Farming, né, ou periurbanos, poderão ser mais competitivos pela redução da distância entre produção e consumo? Hago a pergunta para ti, Nicolas, primeiro, o que você acha disso? Depois eu tenho mais uma sequência de perguntas aqui. Agora, você está... O que é o RAS, não é? Recirculation Aquaculture System, que seria o sistema fechado de produção de peixe, né? Eu acho que... Eu sou ainda, hoje em dia, eu vejo esse sistema fechado de produção mais próximo aos polos, às áreas de demanda, ainda como... Eu acho que tem ainda muito para aprender. Eu acho que na tilápia é um peixe super competitivo. Eu acho que no salmão pode, porque ele tem um valor mais alto, ele poderia até, quem sabe, justificar esse investimento altíssimo que é um investimento para fazer produção de peixe em sistema fechado. Mas, por exemplo, eu acho que poderíamos incorporar esse sistema de produção fechada para uma parte da produção do alevino. Então, pode ser que nas fases iniciais, para poder ter um produto que seja
um alevino que seja já totalmente no sistema fechado, que depois possa ser posto na água. Então, como se faz na indústria do salmão? Hoje em dia eles fazem um smolt, que é um peixe, um salmão já maior, de 300 gramas, totalmente no sistema fechado, e que eles depois botam na água para poder proteger ele de algumas doenças, algum parásito que poderiam afetar ele e chegar a matar ele. Então, isso sim, eu acredito que pode fazer sentido para uma parte. Agora, essa ideia de sistema fechado, RAS, eu sempre acompanhei ele, porque a gente tem que acompanhar ele, porque é uma maneira de produzir diferente e pode ser diferente do nosso modelo, né? Que hoje em dia são os dois maiores modelos, o maior modelo hoje em dia ainda é tanque escavado, depois é tanque rede. Então é um entrante. Eu sempre fico de olho para compreender se isso daqui é uma oportunidade, um threat, não é um risco, né? Então eu duvido que eu ainda não acho que tem muito para ser feito ainda. Agora, piscicultura brasileira e tecnologias. Eu acho que cada região tem uma maneira de produzir. Eu não acho que o meu modelo ele pode ser replicado para todas as regiões. Eu acho que cada região tem vantagem e desvantagem. Né? Por exemplo, vamos lá. Pode ser que na nossa região temos abundância de água, então isso é a nossa vantagem. Mas o grão não está tão perto quanto, por exemplo, estaria no Mato Grosso. Então, eu acho que as maneiras de produção todas são válidas e depende da sua região. Você tem que ver o que atende mais. O tanque escavado consegue aguentar uma densidade muito mais alta do que um tanque gaiola, né? Então, é um ajuste, não é? Entre insumos, custo de insumos, custo de densidade, região na qual você está. Então, a maneira de produção de peixe, eu acho que ela não vai mudar. Eu acho que ela tem modelos diferentes para regiões diferentes e é isso. Nós temos perguntas. Só uma pergunta. Complementa, por favor. Uma complementação e, na verdade, uma consideração do Nicolas também. Em relação à questão genética da tilápia, né, nós temos uma defasagem se a gente analisar o Sudeste Asiático, né? Tu concorda com isso? Eu sei que a Aquagem, a Aquabela agora está tentando importar, né, as últimas gerações da tilápia gift, milótica e tal. Sim. Né? Nós temos realmente, na tua avaliação, nós estamos defasados geneticamente em relação a outras regiões do mundo ou não na tilápia? Eu não vou poder falar sobre a Ásia, porque da Ásia, todos os números que vêm da Ásia sempre me surpreendem e sempre são muito melhores que os nossos. Eu posso falar, por exemplo, de países onde eu já tenho boas relações com a América Central, México, Honduras, Costa Rica. Eu já vi vários números vindo de lá. Agora, da Ásia, eu não sei lhe falar. Eu sei que sim, há promessas de genética muito melhor. Eu sempre tenho uma dúvida sobre a genética brasileira, se por acaso o fato que a gente tem uma genética mais antiga, não é, que os outros, a gente acaba tendo mais resistência a doenças. Não é? Eu vejo, por exemplo, que nós temos uma mortalidade muito mais baixa do que a América Central, por exemplo. Temos um peixe muito mais robusto do que a América Central. Então, eu vejo sim, pode ser que a conversão alimentar não seja exatamente exatamente o lugar que a gente gostaria, mas o peixe é muito mais robusto, acabando tendo menos mortalidade. Então, um compensa o outro. Agora, trabalho de genética eu acho que tem que ser feito no Brasil. Trazer genética de fora, sim, é muito importante para trazer base de fora, para poder mixigenar um pouco a genética brasileira, que hoje em dia ela é um pouco velha, não é? Ela faz tempo que é a mesma gift que veio na década de 70, Gregoni, não sei, também você pode corrigir isso aqui. 2005 veio da Malásia, né? A gift veio em 2005, que a primeira veio na década de 70. Na época que nós trouxemos, né? Então eu acho que tem muito para melhorar, mas não é porque aí os geneticistas sabem muito mais do que eu, podem falar, mas eu acho que a tilápia ela tem genética, mas também ela tem que ser trabalhada na região brasileira para poder saber pH, para poder saber e ajustar uma genética para o Brasil. Então
é bom trazer genética nova, eu acho que é muito importante. Me alegro de ver, por exemplo, um grupo EW que está vindo para o Brasil para investir em genética, porque isso aqui vai ajudar ainda mais do que o Brasil é, mas não tem. Eu acho que do que eu sei, na América já temos sobrevivência e conversão alimentar tão boa quanto eles. Então me alegro bastante, porque quer dizer que a gente pode melhorar muito mais ainda. Eu vou seguir com as perguntas aqui, pensando em mercado brasileiro. Pergunta da Patrícia Pereira. Pensando no mercado brasileiro, qual o corte de melhor comercialização? E complemento com uma pergunta do Marcelo Costa. Falta uma linha de produto para a tilapicultura mais popular, para atender a cozinha industrial? Pois hoje esse mercado é atendido por peixes importados. Né? E essa brecha que entrou, né? O próprio Panga, quando veio de fora, ele entrou para abastecer os restaurantes com um filé mais barato, né? Aí eu quero a resposta dos dois. Nicolas primeiro, depois o Gregolin, por favor. Cortes. Então, a gente viu a tilápia imposta esse ano, que apareceu, que realmente a Copacol acertou muito bem com esse produto. Eles conseguiram. Copacol, eu acho que as duas cooperativas acabaram lançando esse produto que se enquadrou muito bem. Agora, peixe no Brasil, se a gente quiser ser mais competitivo, a gente teria que fazer trabalhar, quem sabe, por exemplo, um filé onde é com pele e sem trimming. Então, a gente faz uma tilápia descamada, com pele e sem fazer essa toalete muito complicada. Ou fazer um shallow skin, né? Que nos Estados Unidos você retira a pele, mas você tira muito pouco de pele, você deixa um filé um pouco mais vermelho, mas aí você conseguiria ter um fluxo muito mais interessante no seu frigorífico, e aí você consegue amortizar melhor o seu investimento e, inevitavelmente, terá um impacto no preço do peixe. Eu acho que isso aqui é um produto que a gente tem que ficar de olho, e que mas aí a gente passa pela educação, né? A gente tem que educar o nosso consumidor. E uma tilápia, e na Europa é muito comum, peixe com pele, mas no Brasil é menos comum. E isso daqui baratearia muito o custo de produção, eu acho. E aí trairia a gente para um patamar bem mais competitivo. Gregolin, a gente peça comentários sobre isso. O momento agora é de uma defasagem tremenda em função do food service, né? Com hotéis fechados, restaurantes fechados, bares fechados, ou semi-abertos, ou abertos ainda com pouco público. O pescado, né? Esse pescado que chega na mesa do consumidor todos os dias, ele tem sido muito menos consumido, e o brasileiro ainda não tem o hábito de ter todo dia na mesa de uma forma fácil. Eu te peço que faça um comentário a respeito disso, Gregolin. São duas perguntas relacionadas a uma tilápia mais popular, a ser mais acessível na mesa do consumidor. Sim, eu acho que é possível, né, transformar a tilápia num produto mais popular na medida que a gente vai reduzindo custos, né, com o melhoramento da produtividade, etc., e também fazendo, como o Nicolas diz, cortes que possam ser mais baratos. Por exemplo, a venda de postas, né, atingir um mercado mais popular, diferente do filé, que tem um preço maior, né, um mercado mais específico, classe A, B, classe C alta, etc., né? Dá para caminhar por aí. Agora, eu vejo que nós temos que buscar outros pescados que atendam esse mercado mais popular. Se a gente pensar em termos de Brasil, né, a grande importação, por exemplo, do Panga, da Polaca, etc., foi exatamente para atender esse mercado mais popular, né? E a produção do Panga no Brasil, né, que vem crescendo em vários estados, né, foi inclusive pelo anuário da Peixe BR, foi um dos peixes que surpreendeu em alguns estados, né? Rio Grande do Norte, Maranhão, etc., e no interior de São Paulo, o crescimento da produção, né? Então, eu acredito que o Panga vai ocupar também esse mercado mais popular, né? Então, é isso. E tem que ver como posicionar os peixes amazônicos. Nós temos tantos peixes nativos, tantas opções, né? A Embrapa Pesca e Cultura está dedicada, né, no melhoramento genético do tambaqui, fazendo marcação, estabelecendo cruzamentos para evitar consanguinidade, etc., né? Nós podemos posicionar o tambaqui nos Estados Unidos de uma forma, né, com preço mais premium, junto com o pirarucu, e podemos, no mercado interno, ter um outro posicionamento, né? Mas é isso, acho que a gente tem que segmentar o mercado e buscar diferentes cortes e diferentes pescados para atender esses diferentes mercados. Nós temos uma pergunta aqui do Enox Maia. Boa tarde, muito importante a discussão. Vocês creem que a relação cambial que temos no momento poderá se manter ou pelo menos continuar a viabilizar as expectativas de exportação?
Nicolas, câmbio, né? Câmbio é o mais imprevisível possível, mas eu quero um comentário sobre isso, por favor. Essa pergunta é uma pergunta sempre muito complicada. Eu acho que vamos ficar entre... Eu acho que até o Banco Central, hoje em dia, os bancos, né, estão calculando que o real deveria voltar a 4,50, mas nesse período de pandemia a gente nunca sabe aonde vai, né? Eu não gosto de olhar para o câmbio da maneira onde somos competitivos hoje em dia para o câmbio. Eu acho que quando o câmbio está onde ele está hoje em dia, é a hora da gente, não é a hora da gente ganhar mais, é a hora da gente investir mais nessa indústria. Da gente pegar esse núcleo que temos a mais, seja se for exportador, né? Ou são poucos hoje em dia, mas aproveitar esse aqui para poder reinvestir e reduzir o nosso custo. A gente sempre tem que olhar desta maneira, eu acho. Então, hoje é uma oportunidade da gente ver esse câmbio no valor onde ele está hoje em dia, 5,60, 5,70, 5,40, para poder tentar reinvestir o máximo possível na nossa indústria e quando ele voltar a 4,50, R$4, que seja, a gente continua a ser competitivo, porque senão a gente faz muita entrada e saída, e a gente não pode fazer aqui com o mercado. O mercado consumidor de fora, ele não quer saber se o seu câmbio está a 5,50 ou a 4,50. Ele quer a constância. Encontrar o produto sempre, né? Ele fideliza o cliente, né? A gente tem que ser competitivo a 4,50. Nós temos que ser competitivo com câmbio 4,50, que eu acho que é o patamar que no futuro deverá estabilizar, né? Lembrando, e aí lembrando que a China hoje em dia compra peixe de 500 a 800 gramas, compra $1,18. Então, eu olho esse preço, eu não olho outra coisa, eu olho que nós temos que tentar ser mais competitivos que os chineses no preço para poder competir com eles. O câmbio, para mim, é uma coisa que está lá e que ajuda ou não ajuda, mas dependendo do período. Mas esse não se tem controle sobre ele. Né? O Silvio Romero Coelho pergunta, já temos os frigoríficos brasileiros... Continua, por favor. Só uma coisinha sobre o câmbio, e é interessante isso aqui, e você pode também me falar sobre isso aqui, é que 75% do custo do peixe, ele é ração. Ração é grão é dólar. Então, quanto mais perto nós estamos do grão, mais próximo menos custo logístico a gente tem que pagar nesse grão. Então, mais competitivos somos. Então, a tilápia no mercado internacional, ela é dólar no final, ela é 75% dólar, 25% real. Então, a gente deveria ter tudo para ser competitivo. Essa conta tua, ela está presente em todas as proteínas, né? Não foi a troco de nada que a produção de suínos migrou para a região centro-oeste, né? Todo esse crescimento de Lucas do Rio Verde, de Nova Mutum, de regiões do Mato Grosso, de Goiás, cresceram, né? A suinocultura foi para lá porque o grão está lá, né? Então eu consigo encurtar esse caminho, né? Então em outras regiões, claro, tem a mão de obra, tem a importação, fator importação de grãos, como no caso de Santa Catarina, mas realmente, né? Essa logística do grão, que é commodity e é custo de produção, ele é a conta mais certa a ser feita realmente. Eu vou para a pergunta aqui, nós temos muitas perguntas e são muito boas. O Silvio Romero Coelho pergunta assim, já temos os frigoríficos brasileiros com a certificação BAP, outros com certificações internacionalmente reconhecidas. Quais as dificuldades para outras empresas conseguirem essas certificações? Eu aproveito para te perguntar mesmo, e antes, quando você falou de diferenciais do peixe brasileiro, eu ia te perguntar dessas certificações, seja halal para mercado islâmico, seja kosher para mercado israelita, né? Enfim, certificações, né? E a pergunta dele é justamente sobre isso. Certificações. Dependendo do mercado onde você quer ir, inevitavelmente há duas grandes certificações no mercado internacional. São a BAP, não é? Que hoje em dia no Brasil é a mais divulgada. Por que ela é mais divulgada? Que é Best Aquaculture Practice. Ela é porque o mercado americano pede esse tipo de produto. O legal do BAP é que ele é dividido em 4 categorias. Então, você pode ser um produtor de ração, produtor de ração uma estrela, ou produtor de alevino uma estrela, ou a fazenda uma estrela, o frigorífico uma estrela. O máximo que você pode ter é 4 estrelas. Para ser uma pessoa, para poder exportar para os Estados Unidos, eles pedem no mínimo 3 estrelas, mas já 2 já é uma coisa boa.
é uma certificação um pouco mais fácil de tirar do que uma certificação ASC, e hoje em dia, como o mercado europeu está fechado para tilápia, eu iria para a BAP, porque o ASC não tem um reconhecimento muito grande, mesmo que eu acho que ele é mais completo, o ASC, mas eu acho que o BAP já é uma grande certificação, Halal e Kosher, duas certificações que são super interessantes. De novo, o problema do Kosher... Desculpa? Do Kosher... Tá picado? Então, pode continuar. Agora havia picado o áudio. O Kosher, ele hoje em dia, o mercado israelense, o Israel segue as normativas da União Europeia, e como a União Europeia fechou as portas para o Brasil, ainda não podemos exportar para Israel. Eu escutei falar que a Israel estava tentando se desconectar da União Europeia para certificações, para poder as importações, porque eles estão também apanhando muito, eles não querem também mais comprar tanta tilápia chinesa. Então eles estão vendo que, bom. Então quando eu olho a certificação, eu acho que é muito, muito importante. A gente tem que procurar certificações, temos que ir nessa direção. Não sei se o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro quer uma certificação, não sei se eles pagam ainda por isso, mas o mercado internacional pede isso daqui, e é a única maneira para ir para frente. A gente não pode pensar num futuro sem eles. Boas práticas, mercado justo. Hoje o mercado europeu cobra muito isso, né? O Rainforest, enfim, uma série de... eu acho que eu gosto do americano porque ele pede BAP. É uma certificação um pouco mais branda do que uma certificação ASC, mas ele quando você tem BAP, ele compra. Versus os europeus, eles querem ASC, eles querem Friendly Sea, eles querem toda a certificação, e quando você fala de preço, eles querem pagar aquele precinho baixinho. Então eles são um pouco engraçados, né? Tem um pouco os dois lados dos europeus, né? Pedem muito e querem pagar pouco, né? Aí fala, pô, eles pedem demais, exigem demais e não querem dar em troca o que vale, né? No caso da avicultura, a avicultura sofre muito na questão da salmonela, né? É muito corrente, né? Corriqueiro, reprovação de lotes por salmonela. Isso quando é importado. Agora, a produção interna, ninguém sabe a qualidade que tem. Quando você vê um frango na gôndola europeu, abatido dentro da Europa, frango inglês, por exemplo, o acabamento dele é péssimo, você vê vísceras coladas, você vê assim, que a qualidade para importação, isso que o Nicolas está falando, eles exigem muito, né? E às vezes o que é mercado interno, claro que é uma regra, isso ela está disfarçada, mas ela tem muito de protecionismo nisso. E hoje a ministra Tereza Cristina comentou justamente isso. Ela disse assim, atenção, porque o agronegócio pode sofrer medidas protecionistas disfarçadas de outras, mas que pode acontecer. E aí entra nisso, né? De regras muito rígidas, exigindo e não querem pagar no final. O Jusélio Moura fala, boa tarde, Jusélio Moura, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, congratulando o ministro Gregolin pela iniciativa, dando os parabéns aí. O Guilherme agradeceu. O Bernardo pergunta assim, nos Estados Unidos já existe o cultivo de pirarucu em Ponta Gorda, ele está contando isso na Flórida. E o Guilherme Brant diz, aí o Gregolin voltou, excelentes assuntos, Nestor Brown, boa tarde, bem-vindo. O René Dubois pergunta, registro minha presença e cumprimentos participantes. Forte abraço ao ministro Ademir Gregolin. Uma pergunta do André Matias. O mercado brasileiro vai ter aumento de consumo ainda esse ano? Você acredita, Nicolas? Aumento de consumo num ano difícil? Essas perguntas, eu acho que o mercado brasileiro, estamos começando, né? Esse ano, mesmo que ele está bem avançado, já estamos chegando estamos em maio, quase em junho, né? Já na metade do ano. Eu tive uma impressão que a gente teve uma quaresma não das melhores, mas eu estou com a impressão que depois da Páscoa não teve aquela queda que a gente normalmente está acostumado. Teve uma queda, mas não tão significativa que eu vi no passado. Eu não sei se é um caso específico para a gente ou não, mas a gente a gente sentiu sim uma queda, mas a gente teve uma Páscoa não muito boa, mas tivemos um pós-Páscoa não tão ruim. Então eu tenho a impressão que falando um pouco sobre o mercado, eu vejo que tem região com falta, região com muita demanda, região com eu tendo a acreditar que vai ter um aumento de consumo de tilápia no mercado brasileiro. Isso é minha leitura, ela é essa. Agora, nunca é muito fácil ter uma leitura nesses momentos, né? A gente sofreu, todos nós sofremos muito, né? Porque perdemos a pé na food service, né? Todo mundo foi
o supermercado. Então, isso afeta bastante. Eventos e tudo mais, não temos mais isso. Mas eu acredito que tem um grande potencial de crescer. Essa também era a pergunta do Romilson Lima, né? Ele pergunta qual a probabilidade de voltarmos a crescer ainda esse ano, dadas as circunstâncias. O Nicolas já respondeu, aproveito para perguntar para o senhor Gregolin. Acha que temos ainda uma possibilidade de crescimento esse ano? E eu vou trazer um dado bem rapidinho. Uma pesquisa divulgada ontem, né, sobre tendências mundiais em consumo de proteína, o consumidor declarou estar disposto a consumir mais carne bovina e mais pescado. Foram as duas proteínas que apareceram na intenção de aumento de consumo. Gregolin, acredita num horizonte próximo? Sim, eu perdi um pouco do debate aqui porque a internet está instável, né? Todo mundo está na internet, mas eu entendi. Olha, uma das novidades, porque, na verdade, o coronavírus, o isolamento, essa pandemia que acometeu o mundo todo, traz uma série de inovações, né? Hoje nós falamos, e se fala no mundo inteiro, que nós não retornaremos à normalidade, nós teremos um novo normal. Então, a questão é, no pescado, qual é que é o novo normal, né? Porque o isolamento teve um impacto forte no food service, principalmente em São Paulo, né, no Sudeste, tá? As pessoas passaram a se alimentar mais em casa, o delivery, né, e e-commerce cresceu muito as vendas, né? Tem uma pesquisa em São Paulo, né, de um importante instituto, onde a classe A, nessa busca de diversificação dos alimentos no cotidiano, né, no dia a dia, tem como preferência na diversificação, né, o ponto principal é consumir mais pescado. Então, eu acho que essa pandemia tem contribuído para que as pessoas passem a fazer mais pescado em casa, que sempre foi uma dificuldade nossa. A cultura de fazer o pescado em casa, o peixe, etc. As pessoas consomem mais no restaurante do que em casa. E eu acho que a gente passa a consumir mais em casa também. Então, é difícil a gente fazer uma previsão, porque nós teremos uma recessão mundial muito forte, uma recessão no país bastante forte, nós teremos redução de renda, aumento do desemprego, né? Mas eu acredito que, no médio prazo, a tendência é continuar crescendo, né, o consumo de pescado, sem dúvida nenhuma, né? E a tilápia, por exemplo, tinha uma demanda maior que a oferta, foi a cadeia que está menos sofrendo nesse momento da pandemia, né? Ela deu uma regularizada, né, entre produção, oferta e consumo. Então, eu acredito que nós continuaremos, né, tendo crescimento no consumo, com certeza. Tem aí o Sidney Farias Fernandes, parabéns pela live. O Reni Pus, parabéns. Reni, boa tarde, obrigada. O Arcângelo Senhor, falando excelente. O Enox Maia, ele faz uma referência à pergunta anterior. Quando eu me referi ao câmbio, eu considero sempre a nossa baixa condição comparativa de competitividade por conta do custo Brasil. Temos grãos, temos tudo, mas temos altos custos para intensificação. A energia elétrica é um deles. E o câmbio para nós, no meu entendimento, continua sendo uma condição sine qua non. Eu só tenho uma coisinha sobre isso aqui. Claro que a gente sempre pode falar o custo Brasil. Eu adoro essa pergunta do custo Brasil, eu adoro ela porque a gente pode olhar de duas maneiras. E podemos sempre falar, putz, a logística é ruim, os portos não conseguem aguentar, a gente não consegue. Mas eu vejo isso aqui como todos vantagem, mas não vantagem, claro, não vantagem dessa maneira, mas são coisas que inevitavelmente vão ter que melhorar. A gente vê que a logística brasileira melhora a cada ano, a gente vê que estamos investindo cada vez mais em infraestrutura. O Brasil tem que fazer isso aqui. Então, eu não olho isso aqui, o custo de energia é elevado, então a gente tem que saber como produzir mais com menos, a gente tem que saber como ser mais competitivo, a gente tem que... eu olho e falo, putz, Brasil, ótimo, perfeito. Então, a gente tem, por exemplo, um nível de complexidade, por exemplo, para encontrar pessoas para trabalhar, para poder, nas regiões nas quais tem piscicultura, normalmente são regiões onde tem menos disponibilidade de mão de obra, então fica um pouco mais difícil. Mas isso, por exemplo, a gente consegue, devido a esse custo elevado, a gente pode se permitir de investir mais em tecnologia. Então, sistemas semi-automáticos de alimentação, a gente pode pensar em sistemas semi-automáticos de fritar peixe. Está vendo que, por exemplo, as grandes empresas de maquinários estão olhando para o mercado brasileiro
como um lugar para poder testar esse tipo de tecnologia, porque, por exemplo, eles nunca vão conseguir vender, amarelo, por exemplo, o Mundo Amarelo nunca vai conseguir vender para a China uma máquina de filetar peixe. Por quê? Porque o custo de mão de obra dele é super competitivo. Agora, para o Brasil, no mercado brasileiro, onde o custo de mão de obra é elevado, você, então, pode aceitar comprar uma máquina de filetar que teria um rendimento 2, 3% inferior a uma mão de obra humana, porque você calcula, se você for calcular todos os custos indiretos que teria na mão de obra, você pode fazer aqui. Então, o Brasil pode ser um grande trampolim para a indústria de piscicultura mundial mudar, devido a esse custo do Brasil. Esse custo do Brasil tem que ser olhado da maneira, eu olho ele da maneira que, então, força a gente, obriga a gente a tentar procurar maneiras alternativas para ser mais competitivo. E se fazendo isso, ninguém vai pegar a gente. Não tem para onde ir. Porque depois vão falar, mas a mão de obra chinesa é barata. Mas eu hoje em dia trabalho faz 5 anos com maquinário da Marel, que eu desenvolvi, que fileta com 35% de rendimento, 36%, 34%, seja qual seja, e eu consegui ter uma linha com menos pessoas na linha e facilitando, né? Então, eu acho que tem que se olhar dessa maneira. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser. Então, a gente tem que trabalhar. É mais trabalho, mas vamos lá. É o que fizemos em outras cadeias, né? Suínos, frangos, né? A incorporação de tecnologias. E na medida que a gente vai reduzindo o custo do Brasil, que nós deveremos, né, caminhar nesse sentido, não há como não ser assim, né? Nós teremos uma vantagem competitiva superior no futuro, né? Na medida em que a gente melhora a produtividade, reduz custos, incorporando tecnologia, e numa perspectiva de reduzir custo do Brasil, né, custos trabalhistas, custos impostos, custos de logística, né? Nós temos perspectivas de sermos muito competitivos no pescado, como somos no frango, no suíno e no bovino, né? Nós temos aqui uma pergunta do Fernando Bergman, dizendo boa tarde, congratulo a todos pela excelente palestra. Vamos chamar de palestra. O Fernando Bergman, superintendente de desenvolvimento da aquicultura do governo do Maranhão. Um abraço grande para o Maranhão, já morei no Maranhão, adoro. O João Montinho fala parabéns, Nicolas, e parabéns, Gregolin, João Montinho. E o João Montinho também pergunta, qual a opinião de vocês sobre as questões sanitárias e de biossegurança em relação à aplicação de ferramentas para a atividade neste momento? Acredita que as empresas adotarão mais na rotina? Nicolas, em relação à biosseguridade, né, ou biossegurança, são duas coisas ali, né, e questões sanitárias, acha que muda alguma coisa em relação a isso? Primeiro abraço ao João Moutinho, né? Esse cara gosta de peixe, esse cara nasceu quase com babatanas. Olha, biossegurança, inevitavelmente, é uma coisa que a gente vai entrar no seu vocabulário. A gente tem que olhar para ele a gente tem que fazer tudo para poder... A biossegurança vai fazer parte, a gente tem que introduzir ela, a gente tem que proteger nossos alevinos desde o começo, a gente tem que introduzir... Eu acho que ainda tem uma grande carência no Brasil na biossegurança e na piscicultura de tilápia em Minas Gerais. Se você for, por exemplo, ver a biossegurança na indústria salmão, você não entra no produtor de alevino, você não pode nem ver matrizes reprodutores no salmão. A tilápia, eu acho que a gente tem que fazer. Eu tenho muitas preocupações exatamente quando a gente importa genética. No nenhum momento eu quero falar isso aqui mas eu fico preocupado quando a gente vê o TLV, como esse TLV, se ele chegar no Brasil, o que significa, se a gente for realmente... Eu tenho grande preocupação quando eu vejo alevinos viajando pelo Brasil, vindo de regiões sem muito controle. É uma coisa que eu já tinha falado para o Gregolin, eu acho que a gente ir com o Jorge Safe, eu acho que é muito importante. Eu acho que o João realmente botou o dedo umas feridas, que é um dos potenciais focos de trabalho. Eu acho que a gente tem que realmente olhar isso aqui com carinho e fazer tudo para não ter um problema. Porque, por enquanto, tá ok. Mas pode ser uma bomba tudo isso. Concordo plenamente. Cumprimentar o João Moutinho e aí o Eduardo Ono, o Dirceu Bastos, o Silvio Romero e todos os que estão nos assistindo. A semana passada, o Marcos, que é professor do INSPER, né, publicou um artigo no Estado de São Paulo muito interessante sobre isso. Ele faz uma análise que, com a pandemia, né, o pós-pandemia, uma das questões centrais
que o mundo vai se preocupar é exatamente com biosseguridade e sanidade, né? De um modo geral, né? Porque, inclusive, tem o questionamento de onde veio esse vírus, né? Tem origem animal, etc. Eu que sou veterinário, né? Então, conheço esse mundo, né? Conheço esse mundo. Mas, assim, de fato, nós no Brasil temos muito mais preocupações com medidas de biossegurança em outras cadeias, né? O tratamento dado, por exemplo, na suinicultura, na avicultura, é bastante mais rigorosa do que na piscicultura, na aquicultura. E na medida que a gente amplia o mercado exportador, geralmente começa por ali, né? Esse é um fator de estímulo. Nós precisamos adotar medidas mais sérias, né? De biosseguridade, não só em função das exportações, mas também os riscos, né? De importação de doenças, né? É a TILV na tilápia, é as doenças no camarão e etc, né? Então, realmente, hoje o momento exige que nós tenhamos uma política mais incisiva em relação a medidas de biosseguridade e medidas sanitárias, de um modo geral, na agricultura brasileira e na pesca, né? Essa é uma questão, a questão sanidade, ela é uma questão que fecha mercados, né? É definitiva na decisão de fechamento de mercados. Eu tenho uma pergunta aqui, o professor Benjamin Teixeira, ele me chamou a atenção que tinha deixado passar a pergunta dele. Ele pergunta, Nicolas, hoje nos importamos muito com peixe no mercado importamos muito peixe. Nosso mercado doméstico ainda é muito grande em relação à nossa produção. Não deveríamos, primeiro, que aumentar a nossa produção e fortalecer o mercado interno? Eu acho que em nenhum momento eu falei que eu quero vender peixe para fora. Eu acho que o mercado brasileiro é um mercado muito interessante. Hoje em dia, o mercado brasileiro, até alguns tempos atrás, quando o câmbio estava mais favorável, era mais interessante vender para o Brasil do que vender fora. E eu estou em total acordo. A gente tem que estimular, a gente tem 220 milhões de consumidores que a gente tem que atender. Então, mas eu acho que para uma empresa diversificar risco, ela tem que ter um pé em cada lugar. Eu acho que é importante, se ela pode ter os pés em dois lugares, sempre é uma coisa interessante. Porque a gente sabe que tem sazonabilidade, não é? A gente tem quaresma, vamos entrar agora em julho, com demanda mais baixa, mas enquanto isso, na Europa é uma demanda mais alta. Então, eu acho que temos que ter um ajuste entre os dois, mas eu acho totalmente que o mercado brasileiro tem que ser trabalhado também, tem que ser desenvolvido bastante, e temos muito para fazer. Então, eu não olho o mercado brasileiro como uma coisa que estou de olho no mercado brasileiro. O Romilson Lima dá os parabéns pela live. O Kleber Petan também, parabéns pela live, está muito esclarecedor e trazendo muitas informações. O André Matias, parabéns, muita utilidade, ele respondeu. O Emerson Barbosa, ele fala, nós da Camarão BR parabenizamos o ministro pelo excelente debate. A agricultura brasileira tem que chegar ao ponto de programa de Estado, né? Uma questão de política pública. E ele fala assim, temos um horizonte enorme de oportunidades a explorar, mas o setor precisa ser priorizado, emprego, renda, divisas para o Brasil. Como nós já ultrapassamos o nosso tempo, eu prometi para o Nicolas que nós ficaríamos 45 minutos, 1 hora. A gente já ultrapassou esse tempo. Eu acho que nós vamos para as considerações finais. Eu vou deixar que as perguntas que chegarem no chat, vocês depois possam interagir com as pessoas. Por favor, eu peço sua atenção depois no final, no YouTube. E eu vou para as palavras finais. Gregolin, né, eu gostaria de uma consideração final sua a respeito do tema, né, dessa proposta, né, de tilápia, alternativas, né, desse horizonte próximo, né, estratégias de médio e longo prazo. O que você vê nesse horizonte? Sim, primeiro agradecer, né, nós que estamos promovendo a live, né, e com a participação do eu não cheguei a escutar uma boa parte, mas... Agradecer. A Panti pediu em relação a como é que a gente vê a perspectiva da tilápia, né? Entendeu? Então, agradecer o Nicolas de coração, a tua participação, né? Trazendo sempre muito conhecimento, muita informação, tá? Parabenizar pela Tilabras, né? Sistema de produção. Ainda não visitei a Tilabras, mas pretendo visitar a Tilabras, né? E dizer duas coisas. Vai junto, né? Dizer duas coisas. Eu vejo o mercado interno como um mercado com grande potencial. Nós consumimos 9,5, 10 quilos de habitante ano, a média mundial é 20.
Então, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, então sempre temos que apostar, e sempre trabalhamos muito, né? O período que eu fui ministro também trabalhamos muito essa questão de aumentar o consumo interno. Mas o potencial do Brasil é tão grande que a gente precisa, né, construir um caminho no mercado internacional e ser competitivo no mercado internacional, ter um foco no mercado global, né? E isso é importante também para a estabilidade das empresas, como o Nicolas falou, né? E aí eu posso trazer o pessoal da Camarão BR aí, né? O exemplo do camarão. O camarão, em 2003, 2004, com o antidumping americano, nós exportávamos praticamente 100%, né? Praticamente quebrou o setor, né? Com o fechamento do mercado americano, né? Agora nós estamos... Aí as empresas de camarão descobriram o mercado interno e passou a ser um mercado muito interessante, até porque sempre teve a proteção contra a importação. Hoje, com a decisão de abrir as importações de camarão, o setor vive um outro momento. Tem que se voltar para o mercado externo também, entendeu? Não dá para ficar só no mercado interno. Então, a gente tem que olhar para o futuro na estratégia de ter uma cadeia, né, competitiva, sustentável e focada no mercado global. É isso, porque o potencial nosso é gigante. Então, é isso. Obrigado a todos que estão acompanhando. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Panti. Um grande abraço. Nicolas, eu passo a palavra para você, palavra final. Eu gostaria de ver mais empresários com uma visão clara e otimista como a tua. Eu acho que os otimistas, eles não são inocentes, acho que os otimistas veem além da primeira barreira, da primeira cortina, e eu agradeço muito, né, por todo o teu trabalho nesse sentido. Quero tuas palavras finais, no sentido assim, o que você vê a curto e médio prazo e como uma dica de olhar sobre o mercado do pescado. Curto, médio prazo. Primeiro, obrigado a ambos por realmente a honra de poder participar desse evento. Eu acho que é legal esse reconhecimento. Eu acho que tem muito para ser feito. Então, desculpa, a curto, médio prazo, o que a gente pode fazer para poder melhorar? É isso. Isso, uma visão sobre esse mercado aí para frente. Visão sobre o mercado, inevitavelmente, crescimento. Eu acho que o Brasil tem tudo para realmente tomar uma posição, para realmente ser um player mundial. Não tem nem sombra de dúvida nesse aspecto. A gente até... Essa doença, mais uma vez, foi causada por um país que é o nosso concorrente direto. E eu acho que a gente pode vender, a gente pode demonstrar que o Brasil é uma maneira segura de originar proteína, não é? E o que eu faria agora, nesse momento? A gente, por exemplo, nós, inevitavelmente, a gente teve que reduzir um pouco os planos, né? Não tem que ajustar eles, porque não reduzir, não é reduzir eles, a gente está esperando para ver aonde vai tudo isso. Mas a gente está aproveitando esse momento para poder aprender, para poder testar modelos, para poder tentar verticalizar um pouco, para poder ver como a gente poderia fazer mais com menos. Tentar repensar o modelo da empresa e a gente até... Eu olho isso aqui de uma maneira, é um momento de fôlego. Vamos parar, pensar, ver, analisar, repensar, remodelar e estamos olhando para esse momento como desse aspecto. E eu acho que é um pouco isso. A gente tem, em período de crise, é aí que a gente tenta reaprender, se reinventar. E eu olho para esse momento como um momento de se reinventar e tentar encontrar um caminho para poder ser mais competitivo ainda e demonstrar que temos tudo para ser o Brasil tem tudo para ser um grande prêmio. Então é isso. Eu acho que é isso. Isso aqui sei que é fácil de falar, mas mas é assim que eu olho essa crise. Eu olho essa crise de uma maneira de vamos pensar como fazer mais com menos, vamos pensar como tirar e até, por exemplo, até começar a imaginar, não é? Vamos ver, isso aqui é uma coisa que vai ficar, vamos ter que repetir, são preocupações, não é? Então vamos ver como é que a gente consegue, por exemplo, ter menos impacto. Então, o Nicolas está com um canivete na mão, né, Nicolas? Canivete no abraço. Hoje nós tivemos uma conversa antes e quando eu perguntava sobre particularidades da cadeia do pescado no Brasil, o Nicolas me deu um exemplo do canivete, né? Ele me falou que o canivete tem várias funções, esse canivete suíço,
várias funções e todas elas são úteis, né? Ou seja, falando assim, cada região com a sua particularidade vai produzir a sua moda, tanque suspenso, a gente já pergunta aqui sobre tanque suspenso, tanque escavado, vai ser pequena produção, vai ser cooperativa, então todas essas chaves, né, ou todas as soluções estão dentro desse mesmo canivete, todas elas úteis. Era isso, era mais ou menos essa analogia, né? Exatamente, exatamente. Cada região, e cada um tem um mercado, cada um tem uma maneira. Eu adoro ver, por exemplo, a criatividade da nossa criatividade do povo brasileiro de sempre se adaptar e de atender o mercado da melhor maneira. Eu estava vendo o mercado Nordeste que tá, como as feiras foram fechadas, tá fazendo venda direta, grupo de WhatsApp. Eu acho que por isso que eu acho que não tem um modelo para cada específico, um modelo que é aquele que funciona. Para a sua região, você pode dizer que você usa faca. Para outra região, é melhor usar o serrote. E é isso, eu acho que é assim. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez por tudo, obrigado pela oportunidade e boa quarentena a todos. E eu sou esperançoso, né? Se cuidam, máscaras, vamos tentar. Se cuidem, que a coisa é séria, né? Não dá para brincar. Não dá para brincar. Mais uma vez eu agradeço pela audiência, agradeço pelos nossos participantes de hoje. Nicolas, boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, nos deu aí 1h20 do seu precioso tempo. Obrigado. Gregoli, muito obrigada pela tua disponibilidade aí nas tuas agendas. Eu sei que a FGV não parou, que tem aula direto, está tudo correndo. Agradeço as pessoas em casa, a Ilse Santos Oliveira, Patrícia Pereira, Thiago Nascimento, parabéns pelo elevado nível do debate. O Hertônio Paes, Márcia dos Sons, professor Benjamin, muito obrigada pela sua participação. René Dubois, excelente debate, parabéns aos organizadores. A gente vai ficando por aqui, até o próximo encontro do IFC-TV. Já começamos a pensar nos próximos assuntos. O Nicolas já deu umas dicas aí que a gente já está pensando para a nossa próxima edição. Uma boa noite, uma excelente noite para você. Depois esse material vai ficar disponível no YouTube. Quem não assistiu, aquele colega que não conseguiu acompanhar, manda o link para ele. Uma boa noite a você. Muito obrigado, boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Obrigado, Gregolim. Obrigado e parabéns. Boa noite. Obrigado, Nicolas. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns.